Ora, boa noite. Vamos dar então continuidade ao nosso estudo em Jó. Hoje o texto que nos propomos a trabalhar são os capítulos 32 a 34. Já queria pôr um a menos. 32 a 34, do livro de Jó. Nós, por uma questão de remirmos o tempo, não vamos ler os capítulos. Conseguíamos. Seria interessante para, quanto mais não seja, aqueles que tiveram a oportunidade de ler, refrescar a memória, não é? Mas vou tentar, de alguma forma, seguir uma ordem mais ou menos lógica, então vamos vendo alguns versículos pelo caminho, está bem? Vamos fazendo o caminho caminhando, como diz um pastor que eu de vez em quando costumo seguir, brasileiro. Ele diz mesmo, caminhando, caminhando. Então nós vamos fazer a mesma coisa. O desafio é grande, são 3 capítulos, mas pela graça de Deus seremos abençoados. O Senhor não deixa que a sua palavra volte para Ele vazia e o motivo que nos reunimos na sua casa é para ouvirmos a sua voz. Então, se Jó realmente foi um homem de Deus, não fazia sentido nenhum que os amigos dele, até chegarmos a este capítulo, continuassem a insistir que o sofrimento é sempre uma punição de Deus por causa das más atitudes. Basicamente, se nós quiséssemos resumir assim mais ou menos aquilo que os amigos insistiam com ele, era isto. Eles diziam que o sofrimento é sempre uma punição de Deus porque tu fizeste alguma coisa de errado. Por isso, Jó, tu tens um pecado na tua vida. E é por isso que Deus te está a castigar. É claro que Jó sabia, e ele várias vezes declara-se como inocente. E não percebe porque é que Deus o está a castigar, sendo que ele sempre tentou levar uma vida em que os seus pensamentos eram para com o Senhor e as suas atitudes também. Nós vemos isso, aliás, vocês com certeza já estudaram essa parte nos capítulos 29, 31 e até mais para trás. Então Jó, perante a ameaça e o confronto dos seus amigos, ele simplesmente não ia inventar um pecado para lhes dar razão. Não faz sentido. Nenhum de vocês iria fazer uma coisa dessas, não é? Não esqueçamos que Jó está em sofrimento. E supostamente aqueles amigos, amigo que é amigo, vem para ajudar, não é? Não vem para complicar à partida. Obviamente estamos a falar dos amigos que são amigos, não são aqueles que se dizem, ok? Então, neste caso, chegamos a um momento em que os amigos de Jó se cansam. E então dizem, ok, Jó, tu não consegues ouvir mais, não respondes às nossas questões, então nós simplesmente vamos desistir de ti. E colocam-se de lado. E aparece um novo personagem, um novo homem, chamado Eliú, e este vem acusar Jó, no meio do seu sofrimento, ele se tornar uma pessoa arrogante para com Deus. Isto tudo para conseguir defender a sua inocência. Ele mostra-lhe que o sofrimento é uma forma não só de punir, nós vamos ver isso no discurso, não vamos ver isso tudo hoje, porque hoje só vamos estudar metade do discurso de Eliú. O resto, querendo Deus, será depois para a próxima semana ou para o próximo estudo. Mas Eliú mostra a Jó que o sofrimento não é só uma forma de Deus punir a pessoa, mas também de restaurar, de corrigir e de manter no caminho certo, de trazer para o caminho certo. Ele tenta fazer ver a Jó o sofrimento dele numa outra perspectiva, como um propósito maior. Okay? Então nós vemos no capítulo 32, assim, de uma forma muito resumida, aquilo que nós vamos ver hoje. Eu vou fazer aqui um pequeno resumo. No capítulo 32 nós temos basicamente uma apresentação do Eliú. Quem ele é, porque é que ele vem falar, e ele passa um capítulo inteiro a dizer, camaradas, ouçam-me. Vocês já falaram tudo, agora venho eu e deixem-me apresentar os meus argumentos. Vocês já disseram o que tinham a dizer a Jó, e Jó, tu ouve o que eu quero dizer. E ele passa o capítulo 32, é sensivelmente um capítulo praticamente inteiro só a dizer isto. Ele, com isto, mostra que tem razões para mostrar controvérsia, razões para contra-argumentar com tudo aquilo que Jó já tinha dito, mas também contra-argumentar aquilo que os amigos de Jó também tinham afirmado. E então entramos no
capítulo 33. A primeira resposta de Eliú é contra Jó. A queixa infundada de Jó de que Deus demonstra para com ele próprio, com Jó, uma hostilidade arbitrária e recusa-se a ouvir qualquer apelo dos homens. Ou seja, ele diz que Jó está a acusar Deus de o estar, simplesmente o ter escolhido e, porque sim, porque lhe apetece, está a castigá-lo. E que Deus não o ouve quando ele clama. Ok? Eliú também diz que Deus fala aos homens de várias maneiras e que Jó é que não está a ouvir o que Deus está a querer dizer. E entramos depois no capítulo 34, em que tem a segunda resposta de Eliú para dois outros argumentos. Primeiro é que, uma continuação do capítulo anterior, é que Jó diz que Deus o aflige injustamente e sem razão, e o Eliú vai contrariar isto. Okay? E, por outro lado, ele vai contrariar que não há, ou não pode ser encontrado qualquer tipo de motivo de injustiça em Deus. Injustiça e Deus, na mesma ligação, não existe. Deus não é injusto. E nenhum homem pode vir afirmar que Deus é injusto. A injustiça do Altíssimo, este conceito, a injustiça do Deus soberano sobre todas as coisas, não é um conceito possível sequer de conceber. Ok? Então, com isto, eu queria que nós víssemos 3 pontos. Primeiro vamos ver esta apresentação de Eliú, no capítulo 32, e vamos ver o que é que nós podemos retirar daqui para nós. Parece que a partir dele só está aqui a dizer: ouçam-me que eu vou falar, atenção que eu vou falar, ouçam-me aquilo que eu quero dizer. Vocês já falaram tudo, agora sou eu. Mas há aqui coisas que nós podemos também retirar para nós, para o nosso ensino. Em segundo lugar, nós vamos ver que nem tudo o que parece é preciso confiarmos em Deus. E aí, no capítulo 33. No capítulo 34, nós vamos ver então esta última questão que eu falei, de que Deus não é injusto, Deus não pode ser injusto, não há injustiça na pessoa de Deus. Então, a primeira, entrando no versículo 1, diz, o versículo 1 do capítulo 32, então aqueles 3 homens cessaram ou pararam de responder a Jó, porque Jó era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira dele e o filho de Baraquiel, o Buzita, a da família de Ramo. Contra Jó se acendeu a sua ira porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Então este homem, basicamente, vem apresentar-se para ser advogado de Deus. Ok? E logo aqui temos um problema com ele. Como se Deus precisasse de ser defendido. Mas já lá vamos. À partida, deixem-me só fazer aqui um parênteses. À partida, quando nós lemos estes textos, e se nós os retirarmos do contexto do livro, parece que Eliú, em quase todo o seu discurso, só diz coisas acertadas. Se vocês lerem só se vocês só leram estes 3 capítulos e não leram mais nada do livro de Jó durante este estudo que estão a fazer, a ideia com que vocês vão ficar é: sim senhora, apareceu um homem que, afinal, fala as verdades. Fala aquilo que Jó precisava de ouvir. Mas sabem, não quero estar a aldrabar, mas penso que no capítulo 37, é no final do discurso de Eliú, Deus vem dizer: mas quem é este? Na nossa gíria, se calhar Deus poderia dizer: quem é este chico esperto, que pensa que sabe mais do que eu? Quem é este que vem dizer aquilo que eu faço ou que não faço? E Deus depois apresenta o seu argumento. E esse, quando lá chegarem, vocês vão ver, é infalível. Não há como contra-argumentar. Ele chega a perguntar: onde estavas tu quando eu criei a terra? Quando ele pergunta isso a Jó. Vê os animais que têm destes tamanhos, quem és tu perante eles? Onde estavas tu quando eu os criei, quando eu os sustento, etc, etc. Por aí vai. Então, este homem, porque Jó se justificava a si próprio e se queixava e tudo mais, e os amigos não conseguiam contrariar isso, então a palavra diz-nos que acendeu-se a ira, ou seja, ele chateou-se, é como que deu um murro na mesa. E basicamente o que ele estava a querer fazer é, já que os amigos de Jó não estavam a conseguir deixar uma impressão daquilo que efetivamente estava a acontecer a Jó, então era ele o homem. Era ele o homem que o iria fazer. Mas ele não era uma pessoa qualquer. Nós vemos que
olhando o resto do capítulo, nós percebemos que ele era o mais novo e que em todo o tempo ele foi ouvindo os argumentos, foi estando de parte, ouvindo os argumentos. A determinada altura ele diz assim, os mais velhos já falaram, agora eu, que sou o mais novo, que estive calado, agora vou eu falar. Ouçam-me aquilo que eu tenho para dizer. E eu sou alguém entendido de Deus, alguém que, cheio da sabedoria de Deus, agora vou eu dizer-vos como é que são as coisas. Ele... Porquê é que ele se irou? Porquê é que ele no seu entendimento, porquê é que ele vem e se chateia, se zanga e confronta Jó e os seus amigos? Os amigos não se foram embora, eles estão lá a ouvir. Em algumas partes do discurso, Eliú dirige-se para eles também. A ira dele foi acesa primeiro contra Jó porque ele se justificava a si próprio como que contra Deus. Ou seja, eu sou inocente. E se eu sou inocente e cumpridor de tudo direitinho, porquê que Deus me castiga? Porquê que Deus traz o sofrimento à minha vida? Eu não sou merecedor. E Eliú chateia-se quando Jó diz isto. Jó, no seu sofrimento, passa nas suas palavras uma certa arrogância de como que Deus não tem o direito de me castigar. E mais um parênteses. Nenhum de nós, algum dia, em qualquer situação, vai conseguir perceber isto do sofrimento que Jó passou. Por isso, quem de nós que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Vejam quando, em coisas muito menores, estamos nós a questionar o Senhor. Estamos nós a questionar o Senhor. Em segundo lugar, contra os 3 amigos, porque eles não conseguiram apresentar argumentos eficazes para condenar Jó. E aqui é mais um erro de Eliú. Porque não é ele juiz sobre ninguém. Nós vamos ver isso no último ponto. Nós não somos juízes uns dos outros. O juiz supremo é o Senhor. Sabem porquê? Porque se eu fosse, eu, Timóteo, a ser julgado pela vossa simpatia por mim, pela vossa justiça, pela vossa opinião a meu respeito, bem, eu quero crer, irmãos, queridos, agora estou a passar aqui um bocadinho de bajulamento, que eu conseguiria sair à porta hoje e voltar para casa para ter com a minha esposa. Mas se calhar se nós olhássemos todos uns para os outros, se a justiça, a justiça do homem, falível, se fôssemos nós a condenar-nos, isto deixa-nos algo a pensar. Ainda bem que a salvação é o Senhor que a dá, que é Ele que é o juiz, e não nós. Por outras palavras, o único ponto que Eliú tem em vista é justificar, ser advogado de Deus, justificar que Jó e os seus amigos estão contra Deus e que Deus não é culpado no meio desta situação toda. Mais uma vez, Jó é culpado, desta vez por Eliú, de pecar contra o Senhor, não por aquilo que ele tivesse feito que o levou a ter o sofrimento, mas a sua atitude quando questiona a ação de Deus na sua vida. Ao morrerem os filhos, ao ser tirado de toda a sua riqueza, ao ter chagas no seu corpo, que até os cães vinham e lambiam, e por aí vai. Eliú apresenta a sua própria pessoa. E ele então, à medida que se vai apresentando, ele também vai apresentando as razões. Ele teria falado mais cedo. Ele, na verdade, ele já estava ali, sabem, com aquele... Se me deixassem. Só que ele não o fez porquê? Ele diz, se ele não fosse jovem, no meio de pessoas idosas, com mais experiência, ele tinha-se chegado à frente. Ele respeitou os mais velhos. Por outro lado, os mais velhos, e não só, e ele próprio também refere, presumivelmente mais sábios. À partida, mais velhos, mais experientes e à partida também mais sábios. No entanto, ele reflete que aquilo que deveria ser uma ajuda, na verdade está a ser um prejuízo. Os amigos de Jó não vêm trazer ajuda a Jó. Muitas das vezes vinham era metê-lo ainda mais para baixo. Ok?
E isto é intolerável para ele. E nós vemos isso no versículo 19 do capítulo 32. Eis que o meu ventre é como o mosto sem respiradouro e virá a arrebentar como odres novos. Eu estou aqui que não posso. Se vocês... Sabem? Alguma vez vocês tiveram esta sensação com alguém? Não precisam levantar a mão. Não se envergonhem. Não é? Se calhar todos nós. Não precisam de concordar comigo nisto, mas com certeza todos nós. Isto é intolerável para ele. É intolerável que um homem como Jó, servo de Deus, proferisse sentimentos tão perversos e sem Deus. Isto é, o ele dizer, no versículo 7 do capítulo 34, por exemplo, que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água. Isto é, e há um outro versículo... agora me está a escapar, mas que Jó diz mesmo, de que vale? De que é que adianta adorar a Deus? É como que, Jó, como é que tu podes dizer uma coisa dessas? Deus sempre te abençoou, Deus trouxe-te riqueza à tua vida, trouxe-te posses, trouxe-te tudo e mais alguma coisa. Tu eras o homem mais rico à face da terra e tu questionas a adoração a Deus? E isto faz com que Eliú fique... Ele está consciente da sua capacidade. No versículo 8 do capítulo 32, nós vemos, na verdade, há um espírito no homem, ele está a falar dele próprio, e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendidos. Isto é, eu recebi entendimento do Senhor e eu estou aqui para ajudar e trazer clareza à vossa cabeça. Ele usa de alguma prepotência em contrapeso, julgando-se mais sábio do que os demais, dos que já tinham trazido conselho, dos tais que eram mais velhos e que ele ouviu. E ele julga que esta experiência vem de Deus. Ok, em termos de apresentação do Eliú, é isto. Mas o que é que nós podemos retirar para nós? Eu tentei, de alguma forma, espero ter sido bem sucedido, criar-vos uma ideia do Eliú, que se nós lermos o capítulo, como eu disse há um bocadinho, fora do contexto, não vamos ficar. Dá-nos a ideia de que efetivamente ele é um homem reto, um homem de Deus, um homem que efetivamente recebe do Senhor. Mas nós vemos com o continuar do livro, continuar do seu discurso, se lermos com muita atenção em casa e desafio-vos a lerem o discurso todo seguido, vocês vão ver que na argumentação e contra-argumentação, Eliú tropeça nas suas próprias palavras. Então, o que é que nós podemos aprender? Há duas coisas que nós somos, como filhos de Deus, somos chamados a fazer. E nós tivemos isso no exemplo do Senhor Jesus. Respeito e humildade. Respeito e humildade. Nós temos que perceber que há momentos em que efetivamente nós temos que ficar calados. Nós temos que perceber que há momentos em que, apesar daquilo que está a ser dito do outro lado, nós não concordarmos, o momento é de estarmos calados e sermos humildes e pedir sabedoria do Senhor. E há uma coisa que é claro. Se aquilo que nós dizemos a alguém vai contra ou não tem respaldo naquilo que é a palavra de Deus, então isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Onde é que na palavra de Deus nós encontramos em algum lugar que Deus precisa de um advogado para o defender? Era essa a posição de Eliú neste momento. No entanto, ele disse de si mesmo que ele era um homem entendido, de sabedoria, que foi inspirado pelo Espírito de Deus. Não é? O versículo 8, há um Espírito no homem, a inspiração todo-poderoso faz os entendidos. Pelo que digo, versículo 10, dai-me ouvidos e eu também declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, dei ouvido às vossas considerações até que buscasseis razões. E por aí vai. E ele tenta argumentar onde? Esta prepotência não é um fruto do espírito de um filho de Deus. Respeito e humildade implica que nós muitas vezes, quando temos aquele ímpeto, nós temos que calar, ficar no nosso canto. Como filhos de Deus, esse deve ser o nosso exemplo. E nós podíamos trazer isto para as mais diversas áreas da nossa vida. Na família, logo em casa.
filhos para pais, pais para filhos. Eu sempre tive mais dificuldade na primeira parte, como vocês devem perceber. Não é? Eu não sou pai, eu não percebo muito bem o outro lado. Mas eu já ouvi dizer de quem é experiente que até os próprios pais, às vezes, se somos filhos de Deus, nós reconhecemos estas coisas pela própria palavra. No nosso relacionamento com os nossos amigos, no nosso trabalho, como patrão, como empregado, nossa atitude, respeito, humildade, na igreja, na casa de Deus, nos Facebooks desta vida. Temos que ser sábios. E essa sabedoria não é de sabedoria humana, não é de justiça humana, é de sabedoria que vem do Senhor. Ao defendermos o nosso ponto de vista, ou ao exortar, ao ajudar, seja quem for, em que situação for, em todo o tempo, lembremos-nos que nós não somos juízes. Nós não somos conhecedores de toda a realidade, de todo o contexto. Apenas um sabe o fim pelo princípio, e esse é Deus. Em vez de nos armarmos em juízes, atenção que eu não vos estou a dizer, em vez de vocês se armarem em juízes, eu estou a dizer, em vez de nos armarmos em juízes, armemo-nos como mensageiros do Altíssimo, que trazem a mensagem do Evangelho, para mostrarmos Cristo, como cantámos há pouco. O Cristo que morreu para que o homem pudesse ser resgatado. Essa é a nossa missão. Não é julgar, não é sermos pessoas que condenam outras pessoas. Entrando no capítulo 33, nem tudo o que parece é preciso confiar em Deus. Pedro, chegas-me a minha água, por favor. Obrigado. Nestas palavras introdutórias que nós vimos do capítulo 32, Eliú consegue trazer e despertar a atenção de Jó e, com certeza, dos seus amigos. E ele não só... eu disse do capítulo 32... Não, mas do capítulo 33. O início do capítulo 33. Diz assim o versículo 1. Assim, na verdade, ou seja, eu estou aqui para dizer tudo o que tenho a dizer, sabedoria vinda do alto, eu ouvi-vos a todos e agora sou eu que falo. Ouçam-me. Ok? Versículo 1 do capítulo 33. Assim, na verdade, ó Jó. O discurso é para Jó. Desculpem, para Jó. Ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do lodo, também fui formado. E o discurso continua. Ou seja, à partida, ele identifica-se como Jó. Eu e tu somos iguais. Ambos viemos do pó da terra, do lodo. Ambos de Deus viemos. E eu apresento-me perante ti como um mensageiro de Deus, como alguém que quer trazer clareza. Eu vou falar da sinceridade do meu coração. Quantos de nós já não dissemos isto? Ainda voltando um bocadinho a puxar o ponto anterior. Eu estou a ser sincero contigo, João, a sério. Mas tu não devias fazer isso. E por aí continuamos a... E Eliú continua. Ele dirige-se a Jó, cheio de confiança, cheio do seu eu de capacidade de responder às queixas e convida, desafia Jó a dizer: responde-me se conseguires. Responde-me se conseguires. Deixem-me, nunca se deve contar o fim dos filmes, nem o fim dos livros, senão perde a pica, não é? A piada. Mas deixem-me contar-vos o que acontece no final. Em todo o livro de Jó, sempre as pessoas vêm perguntar e vêm acusar Jó. E o que é que Jó faz? Vocês já viram até aqui. Vamos quase no fim. Jó responde. À sua maneira, consoante os seus argumentos, mas Jó responde. Quando Deus questiona Jó, quando Deus... Onde estavas tu quando eu formei a terra? Onde estavas tu quando eu sustento todas as coisas com a minha mão? Onde estás tu? Que capacidade tens tu? Jó não consegue. Há um versículo... Deixem-me ir lá só para não estar a falar de cor. Quase a certeza que é... Não, capítulo 38. Deus questiona Jó. É o início
E um pouquinho mais à frente, quando Jó responde, Jó diz assim: nada sou. Nada sou. Em vez de contra-argumentar com Deus, Senhor, mas não era bem isso que eu estava a querer dizer. Não, ele diz: eu nada sou. Perante a tua pessoa, eu nada sou. O espírito com que Eliú vem ter com Jó continua a ser aquele espírito de prepotência. E ele, inclusive, o desafia para: Jó, eu vou apresentar os meus argumentos. Eu vou ser eu aqui agora, a dominar a conversa. Responde-me se conseguires. Ele deseja que Jó lhe responda, e para isso ele põe-se como de igualdade, de igual para igual. Eu sou um homem, como já vimos, eu sou um homem como tu. E eu não tenho autoridade para ser mais do que tu ou menos do que tu. Basicamente, ele deseja que Jó lhe responda, pois é um homem como ele, não tem autoridade ou presença imponente para dominar Jó, que muitas vezes se queixou de que o poder de Deus o dominava e o impedia de se justificar. Deixem-me trocar isto por miúdos. Quando Eliú vem ter com Jó para falar com ele e o questionar acerca do erro dele, da arrogância que ele usava para se justificar, no entender de Eliú, ok? No entender de Eliú, aquilo que Eliú lhe diz é: tu dizes que Deus não te deixa justificar-te. Eu sou um homem, como tu. Por isso, vamos falar os dois de igual para igual. E ele então entra no pormenor. Eliú refere-se então à queixa de Jó contra Deus. Se fôssemos ao capítulo 9, versículo 17, Jó apresenta-se como uma pessoa inocente e que Deus o infligia injustamente. No capítulo 13, 16 e 19, Jó refere que Deus usa de hostilidade para com ele. E Jó recusa-se, e que Deus se recusa a ouvir qualquer apelo de Jó. Porque Deus não lhe responde. Deus não lhe responde. E estas são as acusações que Eliú quer trabalhar para apontar o dedo a Jó. Eliú refuta estas acusações porque ele considera que esta forma de agir de Jó para com Deus é indigno. Quem és tu para questionar Deus? Mais do que isso, Deus não tem que se justificar ao homem. Ainda assim, este é um dos momentos em que ele o tropeça nas suas próprias palavras. Porque ele diz: Deus fala através de anjos, através de mensageiros, através de sonhos, através do teu sofrimento. É como que, se tu ouvisses o que Deus te está a dizer, tu perceberias porque é que isto está a acontecer. Ainda estão comigo? Estão a seguir a linha de raciocínio? Só que Deus não precisa de responder, de se justificar em nada do que diz, do que faz. Se o pecador, assim advertido, leva a peito a sua instrução, segundo Eliú, aquilo que ele diz é: se o pecador, assim advertido, leva a peito a sua instrução, ou seja, se toma atenção àquilo que Deus lhe diz, ele é restituído à sua saúde e à sua prosperidade. E na sua gratidão, ele manifesta publicamente a misericórdia de Deus, que não o recompensou de acordo com a sua obra, ou seja, com um castigo. Aquilo que Eliú vem dizer a Jó é: se tu ouvisses aquilo que Deus te quer revelar em sonhos através do teu sofrimento e através dos mensageiros, tu ias absorver aquilo que Deus te está a dizer e tu dizias que merecias muito mais. Não venhas dizer que és inocente. Tu não és inocente. Os outros estavam-te a dizer que tu tens pecado, mas o teu pecado neste momento é essa tua atitude para com Deus, ó Jó. Este é o erro que Eliú tem para com Jó. Ele, ao tentar trazer luz, ele julgou a Deus de uma forma errada. É como que ele parte do pressuposto que Jó é que não está a ouvir aquilo que Deus iria dizer-lhe. Através dos sonhos, através dos mensageiros. Como se Deus precisasse de se justificar. Já pensámos que se Deus dissesse a Jó: olha, no final, tu vais ter muito mais daquilo que perdeste. Tu vais ser super abençoado. Os teus rebanhos vão crescer, as tuas propriedades crescer vão.
A tua família será próspera. Se Deus dissesse isto a Jó, ele ia levar o seu sofrimento da mesma maneira? Estou aqui tranquilo, eu sou o filho de Deus, estou tranquilo, eu já tenho a salvação. Por isso eu estou tranquilo, posso levar a minha vida na boa. Por que não? Deus até já me disse porque é que me está a fazer isto, Ele está-me a castigar para que eu depois no final venha a receber em maior, não é? Então, tranquilo. Eliú está a querer dizer-lhe, Jó, se tu prestasses atenção, Deus está-te a dizer. Mas isso não é verdade. Em lado nenhum, Deus comunica com Jó a dar-lhe a entender essas coisas. Deus não tem que se justificar ao homem. Deus não tem que se justificar ao Jó, não tem que se justificar ao Timóteo ou a qualquer um por aquilo que faz ou deixa de fazer. Sabem, o maior teste de Jó não foram as chagas, não foi a família que ele perdeu, não foram as posses que ele perdeu. O maior teste foi não saber o motivo do seu sofrimento. O maior teste que Jó teve em toda a sua vida foi não perceber, até o momento em que Deus lhe o revelou, lógico, não é? Porquê que Deus o permitia isso? Se Deus lhe contasse o fim, como estaria Jó a ser testado? Lembramos-nos no início, Deus permite que Satanás escolha Jó, o fiel, é aquele, só não podes tocar na vida dele. Se Deus contasse a Jó o fim das coisas, como estaria Jó a ser testado? Então, trazendo isto para nós, a nossa maior luta, muitas das vezes, é confiarmos em Deus. Reconhecermos a nossa necessidade de confiarmos em Deus. Porque nós não conseguimos ver o fim. Mas Deus não te vai dizer o fim. Não me interpretem mal. Obviamente eu não estou a falar do fim da nossa salvação, que é o início na glória. Isso está declarado. Nós vamos reinar com o Senhor, os seus filhos, vamos reinar com Ele na glória. Mas porquê que Deus te traz um Covid à tua vida? Porquê que Deus te traz situações difíceis de sofrimento na tua vida? Porquê que tu perdes um emprego? Perdes um familiar? Porquê que tu tens dificuldades? Porquê que contrais uma doença? Deus não usa isso. Deus pode usar isso para te castigar, mas Deus não usa isso só para te castigar. Deus pode usar isso para castigar, para corrigir, para restaurar, para te trazer de novo. Porque a nossa maior dificuldade é querermos, não é querer de crer, é querermos confiar em Deus. Nós não queremos confiar em Deus. Porque nós entendemos que temos que ser nós a ter o controle de todas as coisas. E então precisamos que venham pessoas dizendo, não, Deus está-te a dizer, tu é que não estás a ouvir. Deus está-te a revelar em sonhos, tu é que tu não estás a ouvir. Deus está-te a dizer porque é que te está a fazer isso ou deixar de fazer. Tu não precisas desse tipo de revelação. Tu sabes que tudo contribui para o bem daquele que ama o Senhor. O maior teste da vida de Jó não foi o sofrimento, foi o não saber o motivo do sofrimento. O maior teste na tua, na minha vida, é nós compreendermos a necessidade que nós temos de confiar no Senhor. De confiar no Senhor. Nós precisamos de aprender a confiar na bondade de Deus e não nas coisas boas da vida. Ou será que nós duvidamos que aquilo que de mal acontece nas nossas vidas também vem de Deus? Pelas provações, nós também somos restaurados. Nós também crescemos. Quantas não são as pessoas? Vamos pegar num exemplo humano, nosso. Quantas não são as pessoas que nós conhecemos o testemunho de que, abraço, conseguiram construir o seu império, o seu negócio, as suas vidas? Pessoas que vinham de um prato em que uma sardinha dava para 3 ou 4 e quando morrem, no final deixam uma herança fantástica à família que vem a seguir. As dificuldades, até neste aspecto humano, isto é um exemplo paupérrimo, muito pobre mesmo, para aquilo que Deus quer fazer na tua vida.
O exemplo que todos nós conhecemos do ouro. O ouro, quanto mais vezes passa no fogo, mais, digam, precioso, puro ele fica. Mais limpo ele fica. Mais valioso ele é. Deus, tudo que Ele te traz à tua vida, em tudo Ele quer que tu confies nele. Que tu confies na bondade, na misericórdia, na graça que o Senhor quer demonstrar na tua vida. Não que tu confies na tua conta bancária, nos teus amigos, na tua sabedoria própria, no entendimento que tu achas que tens. E isto leva-nos ao terceiro ponto. Deus não é homem injusto. Deus não tem uma justiça como a justiça do homem. Depois de Eliú, o texto é demasiado precioso para nós passarmos por ele assim, por cima, como estamos a fazer agora. Tem coisas, eu aconselho-vos, com certeza outros já vos disseram isso, mas façam mesmo, mergulhem no texto, porque tem coisas fantásticas. A palavra de Deus tem coisas fantásticas para nós absorvermos para a nossa vida. Mas depois no final do capítulo 33, de Eliú resumir a lição geral do seu ensino, ele convida Jó a responder-lhe. O versículo 32 diz: se tens alguma coisa a dizer, responde-me, fala, porque eu desejo justificar-te. Eu quero continuar a contra-argumentar. Se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. E ele então entra no capítulo 34. Ouvi vós, versículo 2, sábios, as minhas razões. Mais uma vez, o uso da prepotência, do eu sou mais importante do que vocês, apesar de ser mais novo e ter estado o tempo todo a ouvir, eu tenho a sabedoria, vocês não têm. E ele volta a trazer no versículo 5 a acusação direta para Jó. Jó disse: eu sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso, a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. No capítulo 33, o Eliú responde à acusação de Jó de que as aflições eram exemplos de hostilidade arbitrária nos homens. Ou seja, Deus apetece-lhe e traz sofrimento assim, só porque sim, só porque lhe apetece. Jó nunca disse isto. Jó nunca disse isto. Neste capítulo 34, ele responde a outra acusação, de que Deus era injusto nas aflições que lhe infligia. E a resposta divide-se em duas partes. Uma delas é que um motivo de injustiça naquele que é o Criador de todas as coisas não pode ser encontrado. Deus não é injusto. E por outro lado, o conceito de injustiça naquele que é soberano não é concebível. Não podemos idealizar isto. Porque senão, como é que ele, sendo o juiz sobre toda a terra, conseguiria fazer tudo correto, se ele fosse injusto? Se nós começássemos a deambular agora aqui um pouco nestes conceitos, podíamos nos perder. Mas aquilo que nós vemos em vários momentos na palavra de Deus, com Abraão, no Velho Testamento, com Paulo no Novo Testamento, o Senhor é justo e justo juiz sobre toda a terra. Numa breve introdução, ele começa outra vez por pedir aos inteligentes e a Jó para o ouvirem e unirem-se com ele a descobrir o que é que está certo. O que é justo neste caso de Jó? Vamos descobrir juntos. Lá está, a questão da prepotência. E então ele começa a dizer que Deus perverteu o direito de Jó, no versículo 5, já lemos, que ele estava incuravelmente aflito, apesar de não ter feito nada de errado, versículos 5 e 6, e Eliú não pode mencionar estas acusações sem mostrar a sua aversão ou repugnância às mesmas. Nós vemos isso versículos mais abaixo, versículo 7. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água e caminha em companhia dos que obram a iniquidade e anda com homens ímpios? Porque ele disse, aqui está o versículo que vos falava há pouco, de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Supostamente Jó disse isto.
Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um se ache segundo o seu caminho. Aqui Eliú, mais uma vez, volta a tropeçar nas suas próprias palavras. Que ele está a dizer que Deus usa o castigo consoante a medida do teu pecado. É como se estivéssemos a dizer que para Deus há pecados maiores e há pecados mais pequenininhos. Se tu contares uma mentirinha, tens um castiguinho pequenino. Mas se adulterares, aí tens um castigão daqueles grandalhões. Não. A justiça de Deus, e nós temos que perceber isto de uma vez por todas, a justiça de Deus não é a justiça do homem. Pecado para Deus é pecado. Não há pecado pequenino, não há pecado grande. Há pecado. E esse pecado nos afasta de Deus. Esse pecado nos afasta de Deus. Primeiro, Eliú começa a mostrar a sua reprovação. Sentimentos como os de Jó, a respeito de Deus e do seu agir, são contrários aos pensamentos corretos de Deus. As tais formas de agir, ou seja, se Deus fosse injusto, impiedoso, vingativo, alguém que despreza, não devem ser pensados sequer em associação ao Todo-Poderoso. E nós vemos isso nos versículos que acabámos de ler. Longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Aqui Eliú falou correto. Em segundo lugar, desta reprovação das acusações de Jó em relação à natureza de Deus em geral, ele particulariza, nos versículos 13 a 15, que Deus existe e é o Criador e sustentador de todas as coisas. Se ele deixasse de existir, nem que fosse por um momentozinho pequenino, o homem pereceria. Mas o seu governo, ou seja, o governo de Deus, é com base na sua perfeita justiça, o que prova também a sua imparcialidade. Versículos 16 a 20. Vamos ler estes versículos. Se, pois, em ti, versículo 16, há entendimento, ouviste, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que aborrecesse o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei, ou Belial, ou aos príncipes, ou ímpios? Quanto menos àquele que não faz acessão das pessoas de príncipes, nem estimou o rico mais do que o pobre, porque todos são obra das suas mãos. Se tivéssemos tempo, nós poderíamos fazer estas comparações que Eliú faz aqui. Da mesma maneira como tu não vais ter com o Presidente da República e... eu não sei se esta expressão se usa em português ou se é brasileira. À cara podre. Conhecem a expressão? À cara podre. Tipo, sem vergonha. Chegam lá, Sr. Presidente, você é isto ou aquilo. Nós não fazemos isto. Nós podemos pensar muita coisa, ser juízes e ter as nossas opiniões acerca de muita coisa. Agora, a pessoa importante, tu não vais chegar ao pé dela e não vais dizer, tu és um pecador. Então, como, se tu não fazes isso para com alguém que é importante, e mais uma vez este exemplo é muito pobre, vais tu julgar o modo de agir de Deus, que todos os homens para Ele são iguais? Ele não faz acepção de pessoas, não importa se é rico, se é pobre. Não importa se é mais importante ou menos importante, à luz do homem. Deus existe, sendo Criador e sustentador de todas as coisas, e o seu governo é com base na sua perfeita justiça e imparcialidade. Atribuir injustiça ao juiz mais elevado de todos é inconcebível. Esta justiça é assegurada pela visão omnisciente de Deus sobre todos os homens. Conhecemos alguém que conheça todas as coisas? Que possa todas as coisas? Não, só o Senhor. Pela sua bondade, que é a fonte e o motivo do seu governo sobre a humanidade, a sua justiça é assegurada, segundo a sua justiça. Então, ele pega no discurso de Jó e pergunta, então alguém murmurará esta absoluta disposição de todas as coisas pela mão de Deus? Murmurar, que basicamente era aquilo que eles estavam a fazer, é usurpar o princípio de justiça de Deus
e pretender ditar como ele deve dispensar as suas recompensas. Tu dizeres que Deus é injusto, que Deus não te dá aquilo que... Ou melhor, que Deus te está a dar aquilo que tu não mereces. Tu não mereces ter Covid. Tu não mereces ter ficado desempregado. Tu não mereces que isto ou aquilo te aconteça na tua vida. Quem és tu para ditar aquilo que tu mereces ou não mereces? O que tu mereces é a morte, se não fores um filho de Deus remido pelo sangue de Cristo. Porque tu és um pecador que necessitas de salvação. E essa salvação só por Jesus. E apenas Deus é juiz, não tu. Nem de ti próprio, nem daqueles que te rodeiam. Na verdade, é o próprio Eliú que, no meio do discurso dele, vai dando a sua colherada de juízo. E não está certo isso. Esse é um erro que nós cometemos muitas das vezes nas nossas vidas, como também já vimos. Nós precisamos ter muito cuidado de não ir mais além do que aquilo que nós somos chamados a fazer. É necessário controlar, e eu sei que já falei isto no primeiro ponto, mas é bom reforçarmos aqui. Se há uma coisa que nós aprendemos com a experiência de Eliú com Jó, é preciso nós refrearmos muitas das vezes a nossa língua, o nosso ímpeto, porque o nosso sentido de justiça não é o sentido de justiça de Deus. Nós não somos Deus. O nosso sentido de justiça em nada é comparado com o do Senhor. Na verdade, nós conhecemos bem este versículo de Romanos 3:10. Não há um justo, nenhum sequer. Jesus, o justo, Ele se fez justiça por nós. Eu creio que neste texto nós podíamos tirar muito mais coisas. Muito mais que podia ser escavado e perdoem-me se em algum momento eu vos fiz perder a linha de pensamento. Mas eu gostava de deixar 3 afirmações para nós concluirmos e levarmos para casa como ensino para nós, aplicação para nós. Eliú afirma a Jó que as pessoas não conseguem compreender os desígnios de Deus. Tudo o que Deus tem, tudo o que Deus permite, mas ainda assim as pessoas precisam de confiar em Deus. Traduzindo isto para miúdos. Tu podes não compreender porque é que as circunstâncias vêm à tua vida. Porque é que o Senhor... É engraçado que nós nunca nos queixamos porque temos alguma coisa de bom. Caiu mais um salário na minha conta bancária. Foi Deus, de certeza. Não, foi alguém na fábrica que se enganou, mas eu também não vou dizer nada. Desculpem, estou a falar de exemplos que vocês não conhecem, nem sequer conseguem entender aquilo que eu estou a dizer, não é? Nós não compreendemos o desígnio de Deus, nós não compreendemos o propósito maior do Senhor quando Ele permite que coisas venham à nossa vida. As boas e as más também. Mas aquilo que nós precisamos aprender é confiar no Senhor. Segundo lugar, Deus não está ausente em momento nenhum. Quando tu pensas que Deus não ouve o teu clamor, quando tu oras e o Senhor parece que não responde à tua oração, o Senhor escuta. Ele pode não atentar à tua oração. Porque se for uma oração feita em pecado, de certeza que o Senhor não atenta à tua oração. Se tu estás a pedir ao Senhor insistentemente, durante todos os dias da tua vida, para que ganhes o Euromilhões, com certeza o Senhor não te vai dar. Mesmo que tu digas, é para a obra, Senhor. Deus não está ausente em momento nenhum. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o teu coração. Ele conhece o que vem à tua vida. Foi Ele que o permitiu que viesse. Ele conhece o fim pelo princípio e o princípio do fim. Clama ao Senhor e se ouvires a tua voz, se ouvires a sua voz, Ele atentará para ti. Isto é, ouve aquilo que a palavra de Deus te diz. Clama ao Senhor e se tu ouvires a sua voz, aquilo que Ele quer dizer ao teu coração, o Senhor atentará à tua oração. Eu não estou a dizer que o Senhor vai responder favoravelmente àquilo que tu queres.
Porque se nós quiséssemos que o Senhor respondesse sempre àquilo que nós queríamos, nós não iríamos ser pessoas mais felizes. Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós não sabemos o que é melhor para nós, mas o Senhor sabe. O Senhor nunca está ausente. Em terceiro lugar, nós precisamos de repensar o nosso sentido de justiça com o filtro da cruz de Cristo. Porque justo e reto apenas houve um em toda a história, e esse homem é Deus, Jesus. Em todo o seu proceder. Por isso, quem somos nós para questionar o Senhor? Por isso precisamos de repensar toda a nossa justiça na cruz de Cristo. O homem mais injustiçado de todos era o homem mais justo de todos. Aquele que, sendo Deus, como diz Filipenses, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se homem e sobre si levou as dores por amor de muitos. Então, precisamos confiar em Deus. Deus não está ausente em momento nenhum, Ele sustenta todas as coisas. E a nossa justiça deve passar sempre pelo filtro da cruz de Cristo. Que o Senhor nos abençoe.